Muito bem, pessoal. Hoje eu vou falar de um tema que está sendo muito discutido na internet em geral, por muitas pessoas, muitos especialistas, em geopolítica, em ciência política, etc. e tal. A gente vai tratar aí do que aconteceu recentemente no Afeganistão. Inclusive eu fiz uma live com o Renan Victor, no canal dele Teologia. E é bem interessante, depois eu deixo o link aí. Esse assunto aí, ele é um tema complexo de fato. Quando a gente se volta aí para estrutura do pensamento dos radicais islâmicos, a gente acaba entrando naquilo que chamamos de radicalismo e extremismo político, que inclusive eu fiz um vídeo recentemente aí a esse respeito. Tá? Claro que na esfera mais ocidental, né, considerando esquerda e direita. Tanto que não faz muito sentido você falar se o Talibã é de esquerda ou de direita, porque são conceitos um pouquinho difíceis de você introjetar nesse pensamento radical islâmico ali no Oriente Médio. Bom, mas quando a gente fala do Afeganistão, eu vou deixar algumas imagens aí no mapa, né? O pessoal já que está ciente desse assunto, principalmente em geopolítica, está careca de saber que o Afeganistão é um território que não tem saída para o mar, é um território montanhoso. E isso fala muito de toda a estrutura daquele país quanto ao problema relativo à sua própria nacionalidade, uma vez que facilita-se a existência de mais tribos do que propriamente uma identidade cultural homogênea. Tá? É importante a gente fazer a diferença aqui entre país, nação e Estado. Tá? País é aquele aspecto mais geográfico, a nação tem a ver um pouco com a alma do negócio, né? Então seria a identidade, seria a cultura, seria aquilo que caracteriza um determinado povo em sua área geográfica. E o Estado é aquele aspecto mais institucional, seria a infraestrutura do país. Então você pensa, quando os Estados Unidos tentam implantar um Estado que tenha minimamente uma democracia pautada no direito, na lei, dentro de uma constituição que se adapte efetivamente à condição daquele povo, é muito complicado. Tá? Mas não é disso que eu vou falar, talvez eu faça um outro vídeo a esse respeito. Eu vou fazer esse vídeo aqui, evidentemente é mais curto, porque o pessoal não assiste, né? Eu tenho visto no meu canal, apesar de eu gostar muito de fazer vídeos longos, temas longos, eu sou mais um cara de podcast, mas de qualquer forma a gente vai tentar minimizar aqui e fragmentar os vídeos, né, desse assunto especificamente. No outro assunto eu posso fazer um vídeo mais longo, não tem problema, né, independente se as pessoas assistiram ou não. Mas nesse caso aqui, é importante falar da Irmandade Muçulmana. Tá? Pouca gente tem falado aí, por exemplo, daqueles caras que inspiraram as ideias de um tal radicalismo islâmico. Então esse tema é fundamentalmente importante a gente compreender. Inclusive eu tenho aqui um infográfico, vou trabalhar rapidinho sobre ele. Mas vamos lá. A Irmandade Muçulmana, ela tem inspiração em praticamente dois autores, depois vocês podem pesquisar mais a fundo, eu tenho um vídeo inclusive sobre isso também, que é o Hassan al-Banna e o Said Qutb. Esses dois autores, eles eram efetivamente filósofos muçulmanos radicais, né, diga-se de passagem. E no caso do Said Qutb, você tem aí uma coisa à parte, porque ele influenciou profundamente o pensamento ideológico do grupo radical islâmico, o Al-Qaeda, que é um grupo sunita, para quem não sabe. Tá? Então, veja que interessante. Né? O Qutb ele seria uma espécie de Marx da Irmandade Islâmica, porque ele é um ideólogo. E ele criticava muito o Ocidente, criticava a dualidade cristã, neste mesmo Ocidente, porque o Ocidente ele tem os seus pilares, podemos considerar aí, do ponto de vista catolicista, o direito romano, a religião cristã, propriamente dita, evidentemente o Qutb seria muçulmano e logo, nesse caso, criticaria o cristianismo, mas dentro da esfera dos seus frutos, como ele poderia dizer, tentando contrapor aí as palavras de Jesus. E no aspecto espiritual, se dividindo com o político, na verdade fragmentando-se. Né? Como nós sabemos, o Islã, em termos políticos, ele é muito vinculado a uma mistura entre espiritualidade, religião e política. Então você tem aí uma religião que efetivamente vai demandar uma certa teocracia na sociedade, mas essa teocracia não parte de Deus propriamente dito, parte da arbitrariedade de um grupo que se diz mensageiros divinos, que se dizem mensageiros de Deus, já que Muhammad recebeu uma revelação do anjo de Deus, o anjo Gabriel, tá? Segundo a narrativa evidentemente muçulmana. Então, o Qutb ele critica essa dualidade cristã no Ocidente. O Ocidente tem seus pilares, mas o cristianismo, de modo geral, fez uma separação entre Estado e Igreja. O Estado é laico e a Igreja tem os seus valores espirituais. E eles ficam em conflito, numa espécie de esquizofrenia, diria aí o Qutb. É interessante notar que o Qutb não critica só o Ocidente, só o cristianismo, ele critica também o Islã moderado. E daí não é estranho que grupos como o ISIS, como o Talibã, como o Al-Qaeda e tantos outros persigam. Esse está além dos xiitas, porque é uma diferença, como vocês devem saber, entre xiitas e sunitas, também aqueles que se dizem muçulmanos, ainda que sunitas moderados, eles são na verdade traidores, porque eles não estão seguindo a Sharia. Né? A Sharia é a lei de Deus para o mundo, e Alá
é o seu legislador e a jihad é a causa. Inclusive a gente pode fazer um vínculo, aí eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre isso, o vínculo entre jihad e Eren. O Eren é a guerra de Javé que aparece no Antigo Testamento. Muitos fazem esse link, é um tanto anacrônico efetivamente, entre Josué e os seus guerreiros e, no caso dos muçulmanos, a jihad e seus guerreiros, que tomam os inimigos como anátema. Esse é um tema bem polêmico, bem complexo, eu não quero fazer esse link de maneira anacrônica aqui, mas tem quem faça, né? A gente pode trabalhar isso posteriormente. O fato é que a jihad é arbitrária, né? E no caso da narrativa bíblica não existiria isso por conta da efetiva revelação divina. Mas é um caso aí, como eu disse, polêmico. Não vou entrar no mérito da questão, só estou falando isso porque muita gente faz esse link aí. A jihad, portanto, é a guerra santa contra o mundo ocidental, mas contra os valores que são, vamos dizer assim, distintos da revelação dada a Muhammad, certo? E entra aí uma ética que é a ética do martírio. O martírio como representando três coisas: suicídio, homicídio e terrorismo. Quando você mistura suicídio, homicídio e terrorismo em via de uma ideologia, você está falando então do fenômeno histórico dos homens-bombas. Isso aí é um fruto também dessa narrativa de Said Qutb que, por assim dizer, inspirou o Al-Qaeda. Não estou dizendo que esses grupos terroristas são necessariamente homogêneos, não. Tá? Apesar deles terem uma inspiração comum em alguns autores, como esses dois que eu estou citando aqui, o Qutb e o Hassan al-Banna, você há de considerar aí uma fragmentação também na contingência, já que esses grupos podem competir, podem concorrer. Mas o fato aqui é que a morte para esses caras não é um problema. Não é um problema, porque eles não são como os marxistas materialistas históricos. Eles não são como os positivistas materialistas filosóficos. Eles acreditam num além, num pós-vida. Eles acreditam que receberão uma recompensa de Allah se morrerem pela causa de Allah, se morrerem lutando, fazendo, né, a jihad, a guerra santa. Eles se santificam na guerra, em vista de buscar esta tal justiça, por conta dessa mentalidade que implica suicídio, homicídio e terrorismo. Mas na prática, a gente vê que isso é, na verdade, uma lavagem cerebral feita nos jovens, que são cooptados ali para serem homens-bombas e praticarem todo tipo de terrorismo contra o Ocidente, que eles veem como um grande satã, e colocam os Estados Unidos e Israel como os maiores inimigos dentre esse processo. Tanto é que, se você for ver aqui, no Oriente Médio, a gente tem algumas democracias, que são exceções comparado a esse autoritarismo dos jihadistas. Não só eles, mas também no Irã você tem xiitas. E nesse caso também tem ali alguns problemas sérios no que concerne aí quando falamos de direitos humanos. Mas em Israel e na Tunísia, a gente pode considerar as únicas democracias efetivas ali do Oriente Médio com algum grau ali de menor ou maior melhoria. Agora, se a gente pensar na Turquia, no Líbano, em Marrocos, no Kuwait, na Jordânia, você tem democracias parcialmente livres, que podem regredir ou progredir, dependendo do contexto ali e da ingerência desses tais radicais que tentam, né, trazer à tona a sua fala arbitrária e intolerante a respeito da sua própria fé, certo? Então, a gente pode compreender, já para finalizar esse vídeo, que extremistas são assediadores, são como lobos no galinheiro. E isso é extremamente preocupante, né, quando a gente fala em um contexto tão complicado como foi ali do Afeganistão. Né? Agora eu vou abrir aqui, para a gente tratar de alguns temas, para ficar bem claro esse ponto, um infográfico para a gente entender. Vamos lá. Eu vou falar de algumas diferenças aqui, por exemplo, sunitas e xiitas, só para vocês entenderem. Tem outros grupos, tá, entre os muçulmanos que fazem essa distinção. Você pode pensar, por exemplo, nos alauítas, né, que são um grupo distinto. O próprio Bashar al-Assad na Síria, ele é alauíta. Mas aí os sunitas é o seguinte: é um termo derivado da palavra sunna, que se refere aos preceitos estabelecidos no século VIII, baseados no ensino de Maomé e dos califas ortodoxos. Tá? Já os xiitas consideram Ali, genro de Maomé, o sucessor legítimo do profeta, uma vez que ele tenha morrido. Outros dizem que ele ascendeu ao céu num cavalo branco. Bom, Ali, portanto, o genro de Maomé seria o sucessor legítimo. E consideram ilegítimo os três califas sunitas que assumiram, por assim dizer, a liderança da comunidade após a morte de Muhammad. Então, daí você percebe por que há essa diferença, essa grande distinção, apesar de existirem outros grupos também, entre os muçulmanos. Mas vamos falar aqui de alguns desses grupos. Se você pensa, por exemplo, no Hezbollah, Hezbollah é igual o Talibã, o Hezbollah é igual o Al-Qaeda. Não necessariamente. Você tem aquele Tahrir al-Sham também. Muitos desses grupos tiveram uma grande decadência, né? O próprio Al-Qaeda foi desmantelado pelos Estados Unidos em 2001. Que em 2001, a gente sabe, 11 de setembro, ocorreram os ataques que foram, inclusive, vamos colocar assim, arquitetados no próprio Afeganistão, porque o Bin Laden ele foi o financiador do Talibã também, né? Então, depois a gente vai tratar um pouco da história propriamente dita do Afeganistão para a gente chegar a essas conclusões aí. Mas ele foi muito fragmentado com a ida dos Estados Unidos
lá no Afeganistão para desbaratar completamente o poder do Talibã e, consequentemente, o próprio Al-Qaeda, uma vez que o Bin Laden fosse desta facção aí. Essa dinâmica também ela pode mudar com o tempo, mas, de certo modo, a gente pode entender o Hezbollah aí como um grupo xiita, tá? Eles são libaneses, considerados terroristas por várias nações do Ocidente, Estados Unidos, Israel, Canadá, Argentina e tantos outros, e surgiu como resposta ao ataque israelense em 1982. Alguns dizem que o grupo apoia o Hamas na Palestina, apesar deste último ser sunita. Porém, é uma questão controversa, né, porque esse apoio pode ser por conveniência, não necessariamente por valores, porque eles podem disputar aí. O próprio Irã, né, como já disse, é um país xiita e faz agora a fronteira com o Afeganistão, que foi tomado pelo Talibã. Como que vai ficar essas relações? Diplomáticas, entre aspas, só por interesses a um inimigo comum maior, talvez, neste caso. Mas pode haver conflitos aí também. Tá? Então, o Hamas, por outro lado, é diferente. O Hamas é companheiro do Hezbollah em seu ódio contra Israel, assim como o próprio Irã, na época ali do Ahmadinejad, se pensava que o Irã poderia até mesmo provocar uma incidência de bombas nucleares contra Israel, porque as ameaças existiam. Então você vê que tanto xiitas quanto sunitas odeiam Israel e não querem que ele exista, certo? Bom, mas ainda assim o Hamas é uma facção palestina sunita. Daí você percebe algumas diferenças fundamentais e importantes para a gente poder tratar posteriormente desse tema, mais especificamente no Afeganistão, né, e todo esse processo terrível que aconteceu ali, por conta da saída da embaixada e das tropas estadunidenses, a saída completa da OTAN, né, daqueles países atlantistas que apoiavam um governo democrático, um Estado democrático ali no Afeganistão, mas que foi desbaratado completamente pelos insurgentes talibãs que conseguiram subsistir durante todo esse processo de 20 anos de guerra contra os Estados Unidos. A gente vai falar disso posteriormente em outros vídeos.